Olá, sou Davi Vila Real e estou começando esse quadro agora que é as reflexões. Eu sou um comediante, né? Eu deveria estar fazendo comédia aqui, muitos podem pensar, mas eu queria trazer um quadro nesse canal aqui que eu vou fazer reflexões sobre alguns pontos, porque além de comediante, sou neurodivergente, né? Para quem não me conhece, eu já falei, sou Davi Vila Real, comediante, publicitário de formação, né? E neurodivergente de vivência, né? TDAH, altas habilidades e com suspeita de autismo que ainda está para se confirmar. E nesse tema de hoje eu queria falar sobre solidão. Acabei de montar meu set aqui de podcast no quarto ao lado, que meu filho está dormindo. E por que esse primeiro tema? Porque é o tema que sempre presenciou minha vida, assim. E eu acho importante compartilhar essa experiência. Eu não vou falar nada de forma técnica, teórica ou científica, pelo menos por enquanto, nesse quadro, porque para alguns assuntos eu estou estudando sim, eu não quero falar de forma leiga, mas ainda assim são reflexões sobre minhas vivências, né? E talvez a gente se identifique e possa criar algum tipo de diálogo, até nos comentários aqui abaixo, né? E espero até depois fazer Solidão 2 para poder falar sobre as experiências que, se você assistiu e quis comentar, se não teve comentários, eu realmente estou extremamente só nesse YouTube. Mas, de toda forma, na minha vida, eu sempre me senti só desde criança. E muito mais pela experiência claro, mas pela experiência de vida. Meus pais trabalhavam muito. Muitas vezes minha mãe trabalhava e só chegava à noite, eu ia me buscar na escola à noite. Meu pai trabalhava, estudava, né, fazia faculdade à noite. E a convivência com meus pais foi muito pouca, assim, quando infância. E nos finais de semana, quando eu poderia ter uma aproximação muito maior com eles, meu pai me levava para casa da minha avó para brincar com outras crianças enquanto ele ficava lá conversando potoca. E isso me se tornou muito só porque eu não tinha com quem conversar de fato. Eu não ia chegar para outras crianças e dizer eu me sinto só, tá ligado? Que era um sentimento que eu tinha desde os 5 6 anos de idade. Eu não sentia que eu podia conversar com alguém, sabe? E, e esse sentimento foi crescendo muito assim. E eu acho que é muito comum quando eu converso com outras pessoas neurodivergentes, de diversos aspectos das neurodivergências, deu uma estourada de luz agora, né? Mas diversos aspectos de neurodivergência, como autistas, TDAHs e altas habilidades, mas quando eu converso com as pessoas, a gente tem um ponto comum. A gente não consegue ser 100% sincero ou honesto com as pessoas, porque muitas vezes a gente não se entende, então a gente não consegue ser sincero e honesto com a gente mesmo, né? É muito louco isso, porque quando a gente passa da infância ali, quando a gente não entende nossos sentimentos, mas a gente é criança e a gente não tem a obrigação de entender, mas que a gente vai para a adolescência e a gente sim consegue entender muita coisa, mas a gente se revolta muito por conta disso, né? E na adolescência eu conheci as primeiras bandas de fato que eu gostei, porque eu gostei, não por influência dos outros. E as letras sempre expressavam a mesma coisa, né? Então, eu estar presente com amigos que tinham o mesmo sentimento, muitas vezes gostar das mesmas bandas, querendo ou não, a gente é muito. A gente, por um certo magnetismo, a gente chama o grupo de amigos pelo meio que a gente. Pelas formas que a gente se expressa também. E, cara, na adolescência foi quando mais me senti só, porque é quando a revolta bate, você não consegue expor a revolta. E eu que fui diagnosticado tardiamente, eu me via diferente do mundo, né? Eu me via que eu aprendia diferente das pessoas, eu via que eu não conseguia me relacionar socialmente com as pessoas por conta do TDAH e outras coisas. Eu nunca fui uma pessoa com a fácil socialização, né? Eu demorava muito para fazer amigos, os amigos que eu fazia eu considerava grandes amigos. Teve até um momento da minha vida que eu achei que tinha muitos amigos, e é muito normal quando a gente é mais novo achar que tem muitos amigos.
quando a gente fica mais velho a gente seleciona melhor eles, mas naquela parte da adolescência a gente não se entende, a gente não consegue expor o, o quão a gente acha que é diferente do mundo. Muitas vezes a gente se acha doido, a gente se acha diferente, a gente se acha esquisito, além da própria sociedade que já diz que a gente é esquisito. Mesmo a gente sem se entender porque a gente é neurodivergente, né? E quando chega na fase adulta, que aí a sociedade impõe obrigações de produtividade, é quando a gente se depara com o pior momento de solidão. Porque no momento que a gente precisa ser produtivo, que a gente precisa entregar, e que a gente, quando a gente expõe os motivos pelos quais a gente não está conseguindo, é quando o dedo na cara vem mais forte, e é quando a gente não é compreendido e sim julgado. Então a solidão pra gente não é aquela solidão que é uma solidão e somente estou só, mas eu não consigo que ninguém me compreenda. Então é uma solidão existencial de uma forma que o entendimento do mundo é solitário. Eu aprendi a gostar da solidão, até porque por mais que eu disse que eu não tive uma convivência tão forte, né, de como eu tenho com meu filho hoje, de estar o máximo presente, brincar o máximo possível e rir com ele, mas assim, de trocar ideia, né, ele não tem idade para isso, mas de trocar ideia, ser sincero, falar as coisas, né, eu, eu sinto que, por mais que eu aprendi a gostar da solidão porque eu não tive meu quarto, eu não tive privacidade, eu não tive várias coisas. Então hoje eu me sinto que eu consigo conversar comigo e eu me entendo bem, porque hoje até por conta da própria neurodivergência eu sei como minha cabeça funciona. Eu ter descoberto isso facilitou muito eu me entender e me aceitar, né? A depressão na neurodivergência ela vem pelo fato de uma sobrecarga, e não pelo fato somente de uma tristeza pelo seu existencial, mas é uma sobrecarga, né? Então hoje eu gosto de estar sozinho para poder me compreender, poder conversar comigo, né? Mas o sentimento de solidão ele, vamos dizer que, não sei se é a palavra certa, né? Mas a solitude, né? A solitude eu acredito que é uma solidão mais plena, mas é quando eu não consigo me expor. O meu maior problema de solidão, e que hoje ainda existe, mas ele é muito mais fraco, né? Muito menos eficiente na minha vida, mas é muito pelo fato de eu não conseguir me expor, eu não conseguir me sentir compreendido. Aí lembra o que eu disse das bandas, né? Eu lembro que tinha uma música do Engenheiros que sempre ficou na minha cabeça, porque ela expressava bem. Tinha trechos que eu falava: ando só, pois só eu sei para onde ir, por onde andei. Ando só, nem sei porquê. Não me pergunte o que eu não sei. Cara, é uma contradição gigante. A gente quer estar sozinho, a gente quer, muitas vezes, depois que a gente envelhece, a gente quer estar sozinho porque a gente não quer mais julgamento, a gente não quer mais a incompreensão dos nossos detalhes. E eu digo detalhes para não dizer que defeitos, porque muitas vezes a gente vai ser apontado como defeitos, mas para mim são detalhes. Como seres singulares que nós somos, esses detalhes às vezes não são vistos como uma característica positiva, né? E é muito longe, é muito louco a gente ter esse processo de ter que entender a solidão, de ter que aceitar ela e viver bem com ela a partir do momento que a gente se conhece. E é, e é isso que eu queria trazer de mensagem hoje. Pode parecer muito estranho, ainda assim sou um comediante, mas se você é neurodivergente e você está perdido, se sentindo perdido na vida, saiba que muitas vezes você não está só, porque você tem uma família, você tem amigos, você tem pessoas que te amam
muito, muito mesmo. Você tá só porque você se sente só porque as pessoas não te compreendem. Então converse com pessoas que passem a mesma dor. Se você não conhece, procure associações, procure lugares, procure comunidades de pessoas que sejam neurodivergentes, troque essa ideia. É importante a gente trocar essa ideia, né? E se você está se sentindo só, depressivo, troca uma ideia, mas saiba que tem alguém que te ama e que está perto de você e quer ficar perto de você, e que isso é importante para sua vivência. Eu não digo nem sobrevivência, mas para sua vivência. Que toda aquela solidão que você sentiu no passado é simplesmente pelo fato de que você foi incompreendido. Mas primeiro você precisa se compreender. Hoje eu estou nesse processo de uma autocompreensão. E isso tá me ajudando pra caramba, velho. Tá me ajudando pra caramba. Isso eu tô tentando trazer até pra novos textos no meu show, né? Que eu tenho, inclusive abaixo vai ter o link dos meus shows. Eu espero que você, se você curtiu o que eu tô falando, possa me assistir no palco, porque ali sim eu vou, ou nos próximos vídeos, porque aí tem muita conteúdos com humor, né? Mas eu senti que eu precisava falar isso e ainda no primeiro vídeo, porque eu acho que é o assunto que mais martela a minha cabeça hoje. Então, se você curtiu, se foi bom pra você, curte, compartilha essa mensagem. Espero te conhecer, espero que você possa ir no meu show pra gente rir junto, pra gente se entender, pra gente se reconhecer um no outro. E é isso. Me segue no canal e próximo vídeo eu quero falar sobre psicologia social, o ponto em que eu acho que o estudo de saúde mental está ficando muito elitizado no país. Então, vamos trocar essa ideia e é isso. Na descrição abaixo vai ter minha agenda de shows, meus links de shows, meu Instagram, me siga e valeu, é nóis, tamo junto.